Deus é bom. Muito bom, né? E pronto, eu comecei a ver a seriedade daquilo que eu tinha aceitado. E era uma coisa que por mais que eu tentasse negar, por mais que eu não quisesse aceitar, não tinha... Parece que já estava carimbado, selado, né? E foi assim. Foi assim. Uau. Isso é muito louco que Deus faz, né? E a gente ouvindo essas... Você citou essas profecias, né? Deus usando pessoas para chegar pra gente e falar, olha... Muito. Eu lembro que no início do Jesuscope, com 2 anos, assim... veio um pastor, né, amigo, profeta, assim, e ele falou assim pra mim: você sabe por que você colocou em inglês? E aí eu falei, que é legal, né? Porque fica mais moderno, né? Ele falou, não, é porque isso não é só para o Brasil. Amém. É uma mensagem que Deus quer espalhar nas nações. E, de certa maneira, é algo que ainda não aconteceu, assim, de uma forma mais intensa, apesar de, por exemplo, Angola ser um lugar que a gente alcança tanto, Moçambique a gente alcança muito, e outros países, mas muito por ter brasileiros em outros países, né? Mas a gente sente que vai chegar um período em que o Senhor vai pedir para que coisas sejam feitas em inglês, coisas sejam feitas em espanhol. A gente sente que está nesse momento de romper. Mas na hora que você ouve isso, então você imagina, 12 anos atrás, você fala... É loucura, é impossível. Meu Deus, é um Twitter, é um canal no YouTube, né? Como assim as nações? E eu digo pra galera, eu acho que quando é Deus, dá essa sensação sempre, né? De que é impossível. Era impossível assim. Eu nem digo ainda da onde o Senhor estava a dizer que eu chegaria. Eu digo de mim mesma, porque eu não tinha maturidade nem estrutura. Era olhar para mim e falar, eu mesmo, tenho certeza que é outra pessoa, porque eu não me via capaz. E durante muito tempo eu achei que se calhar não era sobre mim. Porque eu ainda não estava à altura, espiritualmente falando, daquilo. Eu ainda queria, às vezes o mundo ainda me chamava, né? Eu lembro que quando eu escrevi Nos Braços do Pai, o mundo, eu ainda tinha uma luta interna. Se eu queria Deus, eu só queria o mundo, né? Principalmente, tipo, eu já me batizei com 13, mas quem estudou comigo aos 14, aos 15, aos 16, hoje as pessoas dizem, uau, a Anaí tá mudada, transformada. Até quem estudou comigo aos 15, 16 anos. Porque aos 17... Como é que foi esse encontro? Aos 17, como foi o encontro? Esse encontro com 17 anos. O que aconteceu nesses 17 anos? Eu acho que eu passei por um processo de libertação, né? Passava por alguns episódios de possessão também. E eu comecei a ver que era muito sério as atitudes que eu tomava, o que eu fazia, que teria muita influência sobre mim. A título de exemplo, eu já tive uma vez, quando eu fazia o médio, era assanhada de querer ser vista por todo mundo, colocar calças marcadas, assim, essas coisas assim. Às vezes não assistia aula, essas coisas assim. E eu lembro que uma vez, nesse período de andar com mais influências da escola, não sei, cristã, eu senti uma voz, mas não era a voz de Deus. Era aquela outra voz a me dizer, tá bom, estás a fazer isso, vais ver o que eu vou fazer mais tarde. E foi assim um processo muito difícil para a minha idade, muito difícil para a minha estrutura. E eu comecei a perceber que era muito sério aquilo que eu fazia, porque eu já cantava da igreja. Okay. E eu comecei a perceber que eu já estou a crescer, eu já sei o que é bom, o que é mau, e eu tenho que me decidir. Ou eu saio, ou eu fico. Mas se eu ficar, tem que ser definitivamente. Então, aos 17 anos, eu comecei já, não, isso eu já não posso falar. Mas ainda assim, mas aos 18 anos, com o primeiro ano da faculdade, eu comecei a mudar drasticamente. Comecei a querer andar com pessoas que falam de Deus, que me ajudavam a manter a minha estrutura, o que não acontecia. Eu gostava de ficar com os populares, as mais influências. Comecei a falar de Jesus para as pessoas que se aproximavam de mim. Comecei a cantar para Deus até na faculdade.
a demonstrar, mas nunca gostei também muito de demonstrar o meu dom, mas de alguma forma eu já conseguia apresentar o Jesus que eu tinha dentro de mim, que era algo que eu não conseguia fazer. E muitas das vezes eu não conseguia fazer porque eu sabia as atitudes que eu tinha, Não fazia a sentido. forma como eu me posicionava não fazia sentido. Mas mesmo assim, se a minha amiga Yane tiver assistido esse podcast, vai confirmar isso que eu estou a dizer. Yane, Mesmo coloca nas- nos comentários aqui. Mesmo nas minhas loucuras, eu gostava de falar de Jesus. Eu falava de Jesus para ela, falava de Jesus. Eu não sei. É como se fosse, por mais que eu ainda não tivesse evoluído, eu já não conseguia conter. Eu já não conseguia esconder, né? Jesus é bom. Agora é interessante você falar, porque quando você fala assim, não, aos 17, 18, todo mundo fica esperando uma coisa sobrenatural, né? Um anjo, um sonho, uma profecia e tal. Mas essa é a realidade da vida com Deus. Amém. É de uma decisão. Ela decidiu. É da gente chegar diante de uma bifurcação. E tem uma coisa muito importante nisso que você está falando, né? Você cantava. Amém. Então você canta, mas você faz uns negócios errados aqui. Sim, cantava e pregava. Isso, Com cantava 13 e anos já pregava, e só que mesmo assim tinha uma vida que não era o que agradava ao Senhor. Sim. E o que eu percebo é que quanto mais tempo você demorar, mais fica difícil de se arrepender. É como se fosse cauterizando, e lá na frente você se tornasse um hipócrita profissional. Verdade. Hoje nós temos pessoas com 40, 50 anos de idade que têm uma vida dupla. Amém. E a pessoa não chega ao arrependimento mais porque ela é profissional naquilo. Em fazer uma performance no domingo diante da igreja e viver. Então eu percebo assim que tem que ser rápido esse. Tem que ser rápido No esse. meu caso não foi assim tão rápido. Não, mas Aos 18 anos. você estava nesse processo de conversão, né? Amém. Mas começou a te incomodar. E você vê, "Ai, não é isso, Eu né?" comecei a ver, tipo, como é que vai ser se um dos meus colegas for na igreja? Esse é o ponto. Vou desonrar o Senhor, né? Não, ele ia falar, você ia fazer o quê? Quem é você pra ficar falando aí, cantando? Pois, eu comecei. Mas não era só sobre as pessoas, era sobre mim Sim, mesma.